Senhor, irmãos, como é bom estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor Jesus, para rendermos graça e hoje, de um modo ainda mais especial, para lembrarmos através da ceia do Senhor que um dia Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Como o conjunto acabou de cantar e nós cantamos juntos com ele, declarando: eu sou livre. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Os irmãos, vamos ficar de pé, alguns já ficaram, então vamos todos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor e leremos então todos juntos. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3, já está aqui no telão. Eu vou ler, gostaria que você lesse aí com os olhos, com bastante atenção. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Vamos ler também o verso 4 e 5, só para fechar aí essa parte. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode estar assentado. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer duas colocações. Uma, agradecer ao nosso pastor Augusto, pela oportunidade de estar falando da palavra de Deus. É uma honra, um privilégio. E outra, queria tomar a liberdade, pastor, se o senhor me autorizar, de dar os parabéns para o nosso conjunto. Estão muito bonitos hoje, né? Quando nós nos preparamos, quando nós nos vestimos com o nosso melhor, quando vocês se preparam com o seu melhor, tanto na adoração, como no modo de vestir e de se portar, vocês estão dando o melhor para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus está recebendo essa adoração com alegria, com cheiro suave. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. A primeira epístola de Pedro, ela tem para nós algumas orientações importantes, porque Pedro era apóstolo, Pedro era pastor, Pedro era servo de Deus, era um homem que andou com Deus. Pedro foi instituído como o primeiro pastor, se nós formos ler na Bíblia, quando Jesus disse que tu és Pedro e sobre esta pedra que é Jesus Cristo eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E novamente lá, depois de ressuscitado, quando ele conversa com Pedro e diz: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Isso não quer dizer que ele é o sumo pastor, ou um pastor principal, ou um papa. Não existe o trono de Pedro à luz da Bíblia. O que existe é um servo do Deus Altíssimo. E Pedro aqui, como um dos apóstolos, um dos pastores, dos primeiros pastores do cristianismo, dos primeiros líderes do cristianismo, ele está aqui escrevendo uma carta à igreja. Essa primeira carta de Pedro, ela é escrita aos estrangeiros, está lá no verso 1, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. São irmãos que estavam dispersos, seja pela perseguição ou até pela expansão do evangelho. Então essa carta não era para somente os judeus que estavam em Jerusalém ou Israel, mas para a igreja que está dispersa no mundo. E ela é hoje também uma carta a nós, como igreja. E às vezes estamos acomodados porque não há perseguição. Não enxergamos
perseguição e nos acomodamos como se estivesse tudo bem, e o evangelho se tornou para algumas pessoas muito mais uma fonte de palavras positivas, muito mais um lugar de apoio motivacional, de apoio emocional. Mas eu quero falar para você que o mundo está nos perseguindo de um modo muito pior do que se estivesse nos atacando. Ele está nos perseguindo, tentando mudar as nossas convicções, tentando fazer com que nós não percebamos o mundo em que vivemos, e as estratégias do maligno estão escondidas e tentando entrar no meio da igreja. Eu quero dizer para você que o nosso princípio básico aqui não é ter palavras de motivação, não é sairmos daqui mais animados para trabalhar ou para alcançar objetivos, mas sair com o propósito principal de atingir um alvo, que é morar um dia na glória com o Senhor. Pedro escreve essa carta para a igreja, e em dado momento da carta, que para nós está lá no capítulo 2, ele dá alguns conselhos para a igreja. Esses conselhos são também para nós. E ele diz, em primeiro lugar, em primeiro ponto nesse texto, algumas coisas que nós devemos deixar. Diga, algumas coisas que eu devo deixar. E elas são importantes, porque se eu não for deixando elas, eu preciso refletir hoje sobre isso, porque eu vou participar da ceia do Senhor. E para participar da ceia do Senhor, eu preciso estar buscando a santificação. E aí ele diz aqui algumas coisas que nós precisamos deixar, abandonar. A palavra que foi usada aqui no original pelo autor, segundo o comentarista, é que era uma palavra usada para deixar, como se fosse despir, tirar uma roupa. Então nós devemos tirar de nós, tirar de sobre nós, tirar do nosso dia a dia. Nós devemos parar de nos vestir ou de deixar que isso faça parte do nosso dia. E o que é que nós devemos deixar? Ele diz, deixando, pois, toda malícia ou maldade. Aquela malícia, aquela maldade que está no coração do homem, que faz parte, às vezes, da nossa vida, que ela está impregnada em nós, talvez pela queda do homem. Lá em Adão, ele veio trazendo na raça humana essa tendência da maldade, ou de querer o mal, ou de buscar o mal. E isso Paulo, em parte, expressa quando ele diz que eu luto contra o espírito, luta contra a carne contra o espírito. É uma luta constante para nós vencermos, porque existe maldade dentro de todos nós. Existe em algum grau, algum tom de maldade, de impaciência, de, às vezes, insatisfação, porque faz parte de nós. Mas nós, como servos de Deus, devemos lutar para deixar isto, para deixar a maldade. Devemos deixar também todo o engano, toda mentira. Eu não posso viver enganando. Eu não posso viver mentindo, eu não posso viver de aparência, eu não posso viver tentando demonstrar algo que eu não sou, como eu também não posso viver me enganando. E nós vivemos numa época em que as pessoas estão buscando enganar a si mesmo para parecer que são melhores. Nós usamos as imagens de pessoas que influenciam nas redes sociais, de pessoas famosas, às vezes até dentro da igreja, que são conhecidas no Brasil e no mundo, e queremos acompanhar um pouco dessa imagem e acabamos enganando a nós mesmos, forjando em nós algo que não é natural de nós, porque todos nós temos uma formação, um caráter próprio. Nós somos formados em caráter único e especial. Você é único, você é especial. Você não precisa enganar ninguém e você não precisa enganar a si mesmo. Você precisa buscar ao Senhor. E ele pede também para nós deixarmos de fingimentos. O fingimento, na sua essência, ele é a hipocrisia. É agirmos falsamente. Não podemos viver sendo hipócritas. E aí a hipocrisia para nós, na igreja, ela pode ter dois aspectos na nossa vida cristã. Fingir que eu estou vivendo uma vida espiritual que na verdade eu não estou. Guardando pecados ocultos.
pecando às escondidas, fazendo coisas que às vezes o pastor não está vendo, a minha esposa, o meu esposo não está vendo, os meus pais não estão vendo, os meus filhos não estão vendo, ou os irmãos da igreja não estão vendo, e eu vou para outras cidades ou outros lugares que não são frequentados por aqueles irmãos, e eu me sinto mais à vontade para cometer falhas abruptas, porque eu não estou sendo visto, e aí eu uso de hipocrisia, de fingimentos na minha vida cristã. Mas o Senhor quer que você viva de modo autêntico, e o Senhor está mantendo você aqui, porque Ele quer chamar você para uma mudança, Ele quer que você seja transformado pela sua graça, você foi alcançado pela misericórdia, e Ele quer salvar você. Então nós precisamos deixar de fingimentos, assumir os nossos erros, não precisamos ter vergonha de assumir quem somos. E também podemos usar de hipocrisia na nossa vida particular, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, fingindo gostar de alguém, fingindo amar alguém, mas isso não é o que Deus quer para nós. O que Ele quer é o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E também as invejas. Inveja não precisa eu dizer para você. A inveja é simplesmente querer tomar o lugar do outro. Não é problema eu desejar ou eu ter o outro como referência, como benchmark. Eu quero ter um padrão parecido com um ou outro. Não, às vezes a gente tem boas referências, isso é importante. Porém, eu não posso querer tomar o lugar do outro. Quando alguém alcança um ministério, quando alguém alcança, às vezes, uma posição social, uma posição financeira, e eu olhar, mas ele não merecia. Mas por que ele não eu? Mas ele faz isto ou aquilo, não podia ter tido isto. Não, isso é inveja, isso não é para nós, isso não é para servos do Senhor Jesus, isso não vai andar no meio de nós e não vai fazer parte da nossa vida. E deixar todas as murmurações. E aí a gente olha para a igreja chamada Israel, quando saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que eles passaram 40 anos no deserto. E só entraram na terra prometida depois que tinha morrido quase toda uma geração. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela era a geração que havia murmurado contra Deus. Eu ouvi um pastor, amigo meu, dizer uma palavra, eu guardei no meu coração. E ele disse, pastor Antônio Dias, lá de Esperantinópolis, ele disse: irmão, crente não morre no deserto. Quem morre no deserto é murmurador. Então nós não vamos morrer no deserto. Nós vamos viver para a honra e glória do nome de Jesus, deixando toda murmuração. Amém? Glória a Deus. Mas Pedro é um pastor muito bacana, muito inteligente, e ele não diz para nós só o que nós devemos deixar, só o que nós devemos abandonar, ou tirar de nós, ou despir da nossa vida. Ele também diz o que nós devemos desejar, querer, o que nós devemos buscar. E aí lá no versículo 2 ele diz: desejai afetuosamente, ou seja, com carinho, como meninos novamente nascidos, como um bebezinho recém-nascido, o leite racional, não falsificado. Você não pode só desejar, tem que desejar afetuosamente, com amor, com carinho. Você já viu como um bebezinho olha para a mãe? Pode todo mundo pegar no braço, todo mundo brincar, até o pai, né, pastor? Mas quando a mãe chega, se a mãe fica longe um pouquinho, quando ela chega, os olhos brilham. Porque tem amor, tem carinho. Desejar o quê? Como meninos novamente nascidos, o leite racional, ele está falando da palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra do Senhor é que nos serve de sustento, e ela deve ser o nosso sustento de dia e de noite. O único jeito de nós deixarmos estas coisas que Pedro nos falou agora há pouco é buscar e desejar afetuosamente a palavra.
É conhecer a Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós desejamos a presença de Deus, quanto mais nós caminhamos na direção do Senhor, mais força, mais graça nós temos para abandonar o pecado, para mudar aquilo que há em nós que não agrada ao Senhor, porque é a graça dele que nos ajuda a mudar, é a graça dele que nos ajuda a crescer, não porque nós merecemos, não porque nós fomos bons o suficiente, não, mas porque Ele nos amou primeiro, Ele amou você, Ele ama você porque Ele é amor, e Ele quer que você melhore, Ele quer que você cresça, não seja um bebezinho para sempre, mas como um bebê que deseja o leite da palavra do Senhor, beber dessa fonte que é o espiritual, dessa fonte que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra do Senhor ministrada aos nossos corações. É ela que nos faz mudar, ela é o único meio, o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós devemos desejar ser alimentados por essa palavra. E esse alimento, um bebezinho que busca esse alimento, ele não busca uma vez por semana, nos domingos à noite. Ele não busca através de vídeos na TV. Ele busca algumas vezes no dia. Ele busca de modo intenso, e ele chora quando ele não consegue obter esse alimento. Um bebê, essa figura do bebê, de uma criança recém-nascida que busca o leite, ela mostra e apresenta para nós dois aspectos de como devemos buscar a presença de Deus: o aspecto da intensidade e da frequência. Eu preciso desejar com intensidade, eu preciso querer muito, mas eu também preciso querer sempre, me alimentar sempre, buscar sempre. Você às vezes tem servido ao Senhor na sua caminhada, mas não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de orar, frequenta a igreja algumas poucas vezes, ou talvez uma vez por semana, e entende que isto é suficiente para nós mudarmos, para nós termos vida de comunhão. É necessário intensidade e frequência, é necessário que você faça com amor, com desejo, e que o faça constantemente, e que o faça diariamente, e que o faça todo o tempo. Busque ao Senhor, reserve tempo de oração todos os dias na sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu crescimento espiritual, ore para que o Senhor Jesus te ajude a desejar mais e a superar as barreiras do cansaço ou do desânimo para estar na sua casa servindo a Ele. Nós devemos desejar esse leite racional, um alimento que não é igual comer aquele, eu não sei o nome, mas aquele milhopan, né? Quem que já comeu milhopan, lembra disso? Aquele negocinho de milho assim, eu não sei como é que chama aqui no Maranhão, se era assim também, milhopan? É goiano, né? Os goianos conhecem Tocantins, aqui é milhopan também? Chilito? Não sei nem o que é chilito, irmãos. Lá no Tocantins não tinha isso, não. Só tinha... É um negocinho de milho assim que parece espuma, um trem que some. Você coloca na boca e ele derrete. Você come um saco daquele negócio e não mata fome. Por quê? Porque não tem consistência. É um alimento só para... vamos dizer assim, só para satisfazer um desejo, não para nutrir, não para dar crescimento, não para dar força. Nós não devemos buscar pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. Nós não devemos buscar alimentos que sejam só para satisfazer o nosso desejo. Quando a gente busca o alimento para satisfazer o nosso desejo, a gente come muito açúcar, a gente come muita massa, né? Acontece igual está acontecendo comigo, a gente engorda um pouquinho, a gente muda a estrutura e não faz bem para a nossa saúde. Mas quando nós buscamos o alimento racional, é o alimento que nos faz crescer, é o alimento que nos faz conhecer a Deus,
é o alimento que nos faz ter mais desejo de santidade, de uma vida mais íntima com Deus, que eu não preciso só daquela motivação espiritual de me fazer pular e gritar, não que isso seja ruim de modo nenhum. Você pode pular e gritar na presença de Deus, mas não porque está buscando esse alimento, mas como resultado desse alimento que transborda na sua vida e faz você se alegrar na presença de Deus. É o leite racional, o alimento que traz crescimento para a nossa vida. Não falsificado. E ele reforça como que fazendo um contraponto, quando ele diz lá que a gente deve deixar todo engano. Aqui ele diz, então, já que você está deixando todo engano, para você deixar todo engano, você precisa buscar um alimento que seja não falsificado. Ele precisa ser verdadeiro. Cuidado com o evangelho falso que as pessoas têm pregado. Cuidado com interpretações mirabolantes do evangelho. Eu quero falar para você que tem andado em dúvida porque tem ouvido palavras muito diferentes da que você ouve aqui. Você que tem andado em dúvida porque tem ouvido coisas muito inovadoras na internet, na TV. Eu quero dizer para você que o evangelho é simples. O evangelho é simples. A verdade do evangelho é que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E nós precisamos estar firmes nisso. Tem gente tentando confundir. O céu vai ser quando? De que jeito? Onde é que vai ser o céu? Quando é que vai ser o arrebatamento? Vamos calcular, vamos dizer. É pré-tribulacionista, é antes, é depois da grande tribulação. Irmãos, não interessa estas coisas como prioridade na nossa vida. A prioridade é andar com Deus, porque seja quando for e onde for, eu quero estar com Ele. Procure o evangelho que seja verdadeiro, que seja simples, que seja natural, que seja fácil de compreender, porque este é o evangelho do Senhor Jesus. Não falsificado, verdadeiro, para que por ele vades crescendo. O que determina o crescimento da nossa vida natural? É a idade. 1 ano, 2 anos, meses, anos, vão nos fazendo crescer. E a gente chega numa estatura em que a gente não cresce mais, a não ser para os lados, né? Aí já é menos bom. Mas a gente não cresce, não fica maior. O evangelho, o crescimento é diferente. Não importa quantos anos você serve ao Senhor. Tem gente que vive 30 anos na igreja e não deixa de ser criança, menino. Não cresce, não desenvolve porque não se alimenta do leite racional. Às vezes outros estão há menos tempo, está há 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas está se alimentando, ele está crescendo. Não quer dizer que eu não dependa também. Então eu vou estudar, ler, fazer cursos teológicos, se eu vou crescer, isso vai te ajudar. Mas é claro que assim como o crescimento na vida natural, isso exige experiência, vivência, experiência com Deus. Isso é que vai te forjar, isso é que vai te formar como cidadão do céu. Mas se você não tiver busca de conhecimento e não tiver experiências com Deus, você pode passar 50 anos na igreja, vai continuar sendo um menino. E Paulo diz que nós não devemos nos portar como crianças, como meninos. E aí ele está falando daquele comportamento infantil, daquele menino birrento que fica chateado porque ouviu um não, porque ele queria um presente e não ganhou. Aquele menino birrento que ficou chateado porque o irmão dele falou uma palavra que ele não gostava de ouvir. Aquele menino birrento que não ganhou o que queria e agora ele não quer mais falar e ele emburra no canto e começa a chorar e a reclamar e a ficar bravo. Não é disto que não é assim que nós devemos nos portar como cristãos. Mas Paulo quer que nós cresçamos, não crescer na nossa independência, não é crescer nos tornando autônomos, não é crescer achando que somos grandes e bons demais, não, mas crescer na experiência, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nos tornar pessoas mais maduras na fé, pessoas que não são feridas por qualquer palavra boba, pessoas que não necessitam de alguém afagar o seu ego ou elogiar, mas precisam sim da presença do Espírito Santo na sua vida. Crescer no Senhor
não é se tornar adulto independente. Crescer no Senhor é saber que somos eternamente dependentes, mas que somos também pessoas que dependem somente dEle, da graça dEle. E aí nós vamos aprendendo e vamos crescendo. E aqui no verso 3 ele diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Diga comigo: eu já experimentei que o Senhor é bom. Se alguém aqui ainda não experimentou, não entende o que é a bondade de Deus, não experimentou a bondade de Deus na sua vida, é porque ainda não entregou a sua vida a Jesus. Só o fato de nós termos tido a ousadia de gerar essa mudança, de um dia levantar a sua mão e aceitar Jesus, ou você que nasceu no lar evangélico, ter aceitado a mudança de não se comprometer com a vida do mundo, de não querer ser igual aos demais, mas ser diferente na presença do Senhor. Isto é entender que o Senhor é benigno, que Ele olhou para nós, que a misericórdia dEle nos alcançou, e nós fomos alcançados por essa misericórdia, porque senão nós não estaríamos aqui. Então nós já experimentamos que o Senhor é bom, e as adversidades vêm, e os problemas vêm, mas nós continuamos firmes, porque o Senhor é bom. Curva a sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração e ore ao Senhor nesta noite. O que é que você precisa deixar? Vamos dividir essa oração em 2 estágios, e você vai falar com o Senhor agora sobre aquilo que você precisa deixar, mudar em você. É a maldade, a malícia, é algum tipo de engano ou de fingimento. Tem coisas que elas estão em nosso coração e nós não compartilhamos com mais ninguém. Tem sentimentos e desejo de mudar que talvez você não compartilhou com ninguém. Tem um pecado que às vezes tem andado na sua cola e você não tem conseguido deixar ele para trás, se despir dele. E você gostaria de mudar e não tem conseguido. Então ora ao Senhor agora, fala com Ele: Senhor, eu quero mudar nisto. Seja específico. Diga ao Senhor de forma objetiva e específica o que você quer mudar. E o Espírito Santo vai ajudar você, vai moldar e mudar você, porque você quer mudar. E quando nós queremos e desejamos afetuosamente o leite racional, ele não nos é negado pelo Senhor, mas nos é dado com alegria, é nos dado com satisfação pelo nosso Pai Celeste. O que é que você precisa mudar, que você precisa deixar? Vai falando com o Senhor aí agora. O Senhor Jesus está mudando, está ajudando pessoas hoje a abrir o coração para coisas que você não tinha admitido até agora, está admitindo na presença dEle. E porque você está admitindo isso para Ele agora, Ele está mandando eu dizer para você que Ele vai mudar a sua história. O primeiro passo para a mudança é admitirmos o que há de errado conosco. Jesus está mudando vidas hoje, está mudando histórias hoje, porque você está colocando isso diante dele na sua intimidade, só você e ele. Não se preocupe. E agora você vai dizer a ele isso, e você vai dizer a ele o seu desejo, pedir para ele dar a você mais força para buscar a presença dele. Pedir para Ele te dar mais ânimo para orar, para ler a palavra de Deus. Quem sabe alguém aqui hoje vai sentir desejo de fazer um novo propósito com Deus, de renovar uma aliança com o Senhor, ou de fazer talvez um voto com o Senhor com sabedoria, né? Porque se você votar tem que cumprir. Mas talvez pessoas aqui hoje vão fazer um voto com o Senhor de ler mais a Bíblia, ou de vir mais aos cultos, ou de estar mais presente na igreja, ou de orar mais, aí fazer uma campanha de oração. Eu não sei o que é que o Espírito Santo está colocando no seu coração, mas eu sei que Ele está movendo corações hoje para isto, e Ele está despertando desejos em pessoas hoje de buscar mais o leite racional, não falsificado, para ter uma vida de mais intimidade com Deus, de não depender de alguém vir profetizar somente para você, mas de você também ouvir a voz de Deus na sua intimidade com Ele.
Senhor Jesus, eu quero te apresentar nesta noite a tua igreja e pedir que o Senhor possa abençoar os teus filhos, que o Senhor possa nos ajudar a vencer o pecado, a deixar de lado, a tirar de nós o engano, a maldade, a hipocrisia, as murmurações e quaisquer outras características e coisas que ainda agem em nós que não te agrade, mas que nós, como pessoas, como pedras vivas, como parte dessa construção e também como igreja, de modo geral, possamos deixar todas estas coisas. E queremos pedir que o Senhor desperte em nós a cada dia o desejo de buscar a tua presença, o desejo de buscar com mais afinco, com mais vontade, com mais desejo a tua presença, para sermos transformados e moldados pela tua palavra. Senhor Jesus, eu ministro a tua bênção sobre a tua igreja hoje. Eu ministro, Senhor Jesus, sobre os teus filhos, que hoje haverá mudanças, mudança de vida, mudança de postura, mudança de comportamento, porque onde há a tua palavra, há mudança. Onde há evangelho verdadeiro, há mudança. E eu ministro hoje mudança de vida sobre a tua igreja e sobre os teus filhos. E eu ministro uma bênção especial sobre o teu filho, que hoje abriu o seu coração e reconheceu diante do Senhor que precisava mudar, e eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de devolver o microfone ao pastor, eu gostaria de saber se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou que quer reconciliar, que já serviu ao Senhor e quer reconciliar hoje, fazer uma nova aliança com Ele, buscar esse leite racional, buscar a presença de Deus de um modo diferente. Se você quer servir ao Senhor, ou quer renovar a sua aliança com o Senhor hoje, talvez você se afastou, você abandonou, ou deixou por algum motivo, ou algum desafio que você teve a sua fé, Jesus está te chamando de volta hoje. Eu quero convidar você para quebrar essa barreira. Basta você levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você hoje. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer reconciliar com o Senhor hoje? Eu não vou estender o convite. Se você quiser, basta levantar a sua mão e nós vamos orar por você, e o Senhor Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Tem alguém? Não temos? Até o final do culto, se você resolver, você pode tomar essa decisão, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar você. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.